O Brasil é um país com mais igrejas no mundo. Em algumas ruas você encontra 3, 4, até 5 igrejas, às vezes uma do lado da outra, às vezes uma de frente para a outra. Tem até um amigo meu que costuma brincar, o Pablo, ele fala assim, no Brasil é assim, em todas as ruas é uma birosca, uma casa e uma igreja. Nunca foi tão fácil abrir igrejas, nunca houve tantos templos e nunca tivemos tantos pregadores, tanto na igreja quanto no YouTube. Mas deixa eu te fazer uma pergunta muito sincera. Se temos tantas igrejas, por que tão pouca transformação? Se o evangelho está sendo pregado em cada igreja, por que o Brasil continua sendo um dos países mais corruptos, injustos e pobres do mundo? Com tanta violência e injustiça pelas nossas ruas. Será que o problema é a quantidade de igreja? Ou será que nós é que não entendemos a profundidade do evangelho? Talvez nós estamos confundindo movimento com avivamento, crescimento com conversão, igreja com evangelho. Hoje eu quero refletir junto com você, à luz das Escrituras, se estamos realmente cheios do evangelho ou apenas cheios de estruturas religiosas. E para começar, a gente precisa responder uma pergunta fundamental. O que é o evangelho? Primeiro eu vou falar o que o evangelho não é. O evangelho não é autoajuda espiritual, o evangelho não é promessa de prosperidade, o evangelho não é terapia emocional, o evangelho não é um código moral, um conjunto de regras morais. O que o evangelho é? A notícia da obra de Cristo. Literalmente a palavra evangelho significa boas novas ou boas notícias. Boas notícias do quê? Que tipo de notícia está sendo contado? Que tipo de notícia foi contada? Em Atos capítulo 17, versículo 30 diz que mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora. Que notícia? Que todos os homens em todo lugar se arrependam. Deus está em Cristo reconciliando os homens com Deus. Através de quê? Através da morte, do sacrifício de Jesus Cristo. 1 Coríntios 15, versículo 3 ao 4, Romanos capítulo 1, do 16 ao 17, Marcos capítulo 1, versículo 15. Martinho Lutero diz assim, o evangelho não é um conselho, é uma proclamação. D.I. Parker diz assim, o evangelho é a boa notícia de que Deus salva pecadores. Se o evangelho não for claramente definido, qualquer coisa pode tomar o seu lugar, inclusive na própria igreja. Tem muita gente chamando qualquer mensagem, qualquer pregação de evangelho. Tem muita igreja que diz que proclama o evangelho, que vive pelo evangelho, mas não sabe o que é o evangelho. Agora vamos à pergunta do vídeo. Por que tantas igrejas? O crescimento ele pode indicar a liberdade religiosa, que é uma coisa boa. O crescimento realmente pode ser algo que vem da parte de Deus. Nem sempre, mas às vezes pode ser. Eu sei que Deus, ele pela sua sabedoria, graça e misericórdia, permite que tenhamos muitas igrejas espalhadas pelo mundo. Pessoas com pensamentos diferentes, com visões diferentes, não necessariamente visões erradas ou diferentes, mas o que eu penso é que muitas igrejas acabam se subdividindo exatamente por não entenderem o núcleo e a verdade do evangelho. Existem assuntos paralelos ao evangelho que não necessariamente implicam no núcleo, no centro da mensagem do evangelho, naquilo que cremos como cristãos e como irmãos. Da mesma forma que eu posso chamar um batista, um assembleano, um presbiteriano de irmãos. Por quê? Porque temos a mesma estrutura de fé. Agora, veja bem, você pode ter assembleanos e batistas que pensam diferentes a respeito do Espírito Santo, a respeito do batismo e da experiência no Espírito Santo. Um crê de um jeito, outro crê de outra forma, mas no que diz a respeito da salvação, não podemos crer diferente. O batista, o assembleano, o presbiteriano, todos deveriam crer da mesma forma, e assim com as demais denominações que eu não citei aqui. Então o que temos é um problema de divisão por falta de entendimento do Evangelho, falta de entendimento das Escrituras e por muitas vezes por causa de ego. Pessoas que não concordam e que saem e estruturam uma nova igreja de acordo com seus próprios pensamentos, pessoas que por conta de personalidade ou por causa de ambições pessoais estruturam igrejas para seus benefícios próprios ou seus propósitos de poder. Veja o que o próprio apóstolo Paulo diz. Atos capítulo 20, versículo 29, diz assim, porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não pouparão o rebanho.
e dentre vós mesmos se levantarão homens que farão coisas perversas para atraírem discípulos após si. Então fica a pergunta, estamos plantando igrejas ou multiplicando plataformas? Igreja é um organismo vivo de pessoas que precisam ser cuidadas, discipuladas, pastoreadas, amadas, e isso dá muito trabalho. É sobre serviço e não sobre ganhar com aquilo. Mas o coração do problema muitas vezes não está na quantidade, mas está na profundidade. E o Novo Testamento não mede a maturidade baseada em números, ou não mede o sucesso de uma igreja baseado em quantos membros ela atingiu, mas baseado na sua maturidade. Veja o que Paulo diz, o cuidado dele à igreja de Colossenses, capítulo 1, versículo 28. Nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Essa era a preocupação de Paulo, não de sair plantando um monte de igrejas, mas de estabelecer pessoas firmes e que vão crescer em Cristo Jesus. A igreja não é o Evangelho, a igreja é fruto do Evangelho e vive para o Evangelho, ou deveria viver para o Evangelho. Existe uma responsabilidade em nós de conhecer a Cristo e conhecer ainda mais profundamente aquilo que cremos. Veja o que o apóstolo Pedro diz em sua primeira carta, capítulo 3, versículo 15. Antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhe pedir a razão da esperança que há em vocês. Você está preparado para responder a quem perguntar no que você crê? A quem perguntar o que é o Evangelho? Por que Cristo morreu na cruz? Perguntas básicas que muitas vezes a gente não sabe responder, ou se enrola todo para falar, ou mesmo a gente mesmo não entende, não compreende bem. O Evangelho não é algo complicado, o Evangelho é algo simples que até mesmo uma criancinha pode compreender. A questão é se temos interesse, desejo, fome e sede pelo profundo leite espiritual, como diria Pedro. É importante que a gente entenda, não só aqui, eu sei que a gente avançou muito nessa questão de entender que a igreja não é um prédio, a gente repete muito isso, mas na prática a gente se comporta exatamente com esse pensamento, que igreja sim é um prédio, que igreja é um CNPJ, que igreja é uma instituição, mas igreja sou eu e você, somos nós que compomos a igreja de Cristo. E o que nos une, o que nos faz ser uma igreja genuína e verdadeira é a fidelidade ao Evangelho. E se tirarmos a cruz de Cristo, se tirarmos a cruz da mensagem, como muitas vezes temos feito, o que sobra? E fica então uma outra pergunta, o que é ser cristão afinal? É frequentar a igreja, ler a Bíblia, é orar? É cumprir um conjunto de regras? É fazer parte de um grupo social que se chama igreja? Ser cristão não é uma escolha que a gente toma simplesmente, mas ser cristão é algo que é nascido de novo. Você nasce de novo, você nasce igreja. Aquele que nasce de novo se torna automaticamente membros do corpo um dos outros. Ser cristão é ser unido a Cristo. Ser cristão é um arrependimento contínuo. Ser cristão é ser nascido de novo. Ser cristão é uma nova criatura. Ser cristão não é apenas alguém que acredita em Cristo, mas alguém que pertence a Cristo e cujo Cristo é Senhor da sua vida, e agora você submete seu dinheiro, seu tempo, seu amor, sua dedicação, suas vontades a Ele. E voltamos à pergunta, o Brasil está cheio de igrejas, mas será que está cheio do Evangelho? Talvez o problema não seja em termos muitas igrejas. Talvez o problema seja em termos pouco Evangelho no púlpito. Talvez não precisemos de menos igreja. Talvez essa não seja a solução. Talvez o que necessitemos é de mais cruz. Paul Washer diz assim, o maior problema da igreja moderna é que ela não conhece o Deus que ela afirma servir. A pergunta final não é quantas igrejas existem na sua cidade. A pergunta é, o Evangelho está sendo pregado aí? Ele está transformando você? Esse Evangelho está transformando você? Você está se tornando um agente do Evangelho? Para que outras pessoas vejam a carta viva escrita na sua vida e compreendam o Evangelho, e vejam o Evangelho e glorifiquem a Deus por causa da sua vida. Porque no fim das contas o Brasil só será cheio do Evangelho quando a igreja for cheia de Cristo. E se você gostou desse conteúdo, deixa aqui o seu comentário, deixa aqui a sua curtida e se inscreve no canal e nos acompanhe. Deus abençoe sua vida. Até a próxima.